Se você está na área de dados e não recebe oportunidades de emprego no seu LinkedIn, ou até mesmo se aplica em várias vagas, mas não recebe proposta nenhuma, provavelmente o erro não está somente no seu currículo. Meu nome é Alana Rocha, eu sou engenheira de dados há mais de 6 anos, já atuei inclusive em papéis de liderança e ano passado eu recebi mais de 300 oportunidades de emprego, tanto para empregos em dólar, em euro, para ser expatriada e também em grandes empresas do Brasil. Hoje eu vou te mostrar os 3 aumentos que fazem as pessoas não conseguirem se destacar em processos seletivos. Eu trabalho com engenharia de dados há 6 anos e hoje em dia eu recebo uma oportunidade de emprego por dia no LinkedIn. Ano passado, inclusive, foram mais de 300 oportunidades. Mas nem sempre foi assim. Teve momentos que eu até achava que eu não recebia propostas de emprego por ser mulher ou por ser muito júnior. E esse jogo mudou completamente até eu entender essas regras invisíveis do processo seletivo. O primeiro erro é que muitas vezes nós acreditamos que o processo seletivo acontece ali quando você clica em apply em alguma vaga. Mas na verdade, se você tem esse tipo de mentalidade, provavelmente você já perdeu a sua oportunidade ali. A primeira regra para você conseguir muitas oportunidades na área de dados é você ter um LinkedIn atrativo. Os recrutadores hoje em dia não estão buscando somente pessoas, eles estão buscando um padrão. Então, quando os recrutadores de RH recebem a descrição de uma vaga do time técnico, eles acabam buscando por um grupo de ferramentas. E esse grupo de ferramentas tem que estar muito explícito no seu LinkedIn. O que seria, no caso, as palavras-chave. Porque os recrutadores utilizam ali vários filtros no LinkedIn, buscando e filtrando somente pelas ferramentas que a vaga necessita. Por exemplo, vou te dar o meu caso. Eu sou uma engenheira de dados que trabalhou com Azure e Snowflake há mais de 6 anos. Até então, eu não tinha isso explicitamente divulgado no meu LinkedIn. Assim que eu consegui mudar essas palavras-chave de uma maneira estratégica na headline, no meu about e também nas minhas experiências, além de trazer isso como competências-chaves no meu LinkedIn, comecei a atrair muitos recrutadores. Além disso, é muito importante você ter um LinkedIn que conte sua jornada. Nada adianta você ter outras experiências que não condizem ali e não somam na sua trajetória na área de dados. Então, é muito importante você fazer uma limpeza, colocar um título nas suas experiências passadas de acordo com o que você realmente fazia na vaga. Vou dar um exemplo. Em uma das minhas experiências de emprego, o que eu fazia no meu dia a dia é similar ao que hoje nós chamamos de Analytics Engineer. Porém, na época, naquela empresa, o título da vaga era Product Analyst. Esse título não tem no mercado de trabalho. Se você procura por vagas, você vai acabar achando um número bem reduzido com esse título. Então, o que eu fiz também foi reescrever o título de acordo com o que a gente encontra nas buscas do LinkedIn. Então, a primeira coisa que você faz é pesquisar o seu título atual. Isso está relacionado, está seguindo o que o mercado está utilizando? Se não, tente entender qual é o nome que o mercado realmente usa para reescrever o seu título. Nada adianta utilizar o título que a sua empresa usa se isso não é amplamente utilizado no mercado de trabalho. Essa foi outra mudança que eu fiz no meu LinkedIn que ajudou a atrair muitos recrutadores. A segunda dica é durante o processo seletivo. Assim que você começa as suas primeiras entrevistas, não ganha quem sabe mais, mas ganha o processo seletivo quem sabe se comunicar e se expor melhor, quem sabe se vender. Isso já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes entrevistamos algumas pessoas que, infelizmente, acabaram se vendendo melhor e na hora do vamos ver não tinha tanta habilidade assim. Aconteceu algumas vezes. E acontece o mesmo com você. Nada adianta você ter construído uma pipeline super complexa se você não sabe expor o benefício que isso trouxe para a empresa. Então, é muito importante você dominar o poder de vendas. Vender você mesmo. Então, saber ali, por exemplo, usar o speech star, saber utilizar muitas métricas no seu vocabulário, usar muitas palavras-chave, principalmente na parte do RH. A pessoa do RH, ela geralmente tem um checklist, onde ela tem que colocar se você sabe as ferramentas ou não.
Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu não saber uma ferramenta específica para vaga, mas mesmo assim eu consegui passar na vaga, consegui passar ali no processo, ali na entrevista com o RH, justamente por mostrar que eu sou confiante. Por exemplo, eu não sabia AWS, mas eu tenho até certificação na Azure. Eu não ia simplesmente na entrevista ficar com medo e falar assim, eu não sei, não sei AWS, nunca trabalhei. Pelo contrário, eu falei assim, eu trabalhei há mais de 6 anos com a Azure, tenho inclusive a certificação. Já escutei falar sobre a AWS, fiz alguns projetos pessoais e eu sei que as duas clouds são muito similares. Então eu sei que não teria dificuldade nenhuma de começar a trabalhar com a AWS. Isso me fez passar para as próximas fases e nas próximas fases eu consegui, com a minha experiência técnica e teórica, conseguir mostrar que realmente eu conseguiria dominar esse assunto e dominar essa ferramenta e conseguir passar. Mesma coisa, uma vez aconteceu com web scraping. Eu não tinha experiência profissional de web scraping, mas eu tinha muita experiência com Python. E eu tinha um projeto de web scraping no meu portfólio. Durante a entrevista, eu falei que eu não sabia web scraping, porém, como eu já tinha utilizado Python para inúmeros outros projetos envolvendo outros processos de dados, facilmente eu conseguiria aplicar o web scraping. Inclusive, eu já tinha me preparado antes, né? Recebi a vaga, me preparei antes da entrevista. Eu aprendi ali algumas bibliotecas usadas no web scraping, alguns problemas que teriam no web scraping, relembrei alguns conceitos do projeto que eu já tinha feito. Citei tudo isso na entrevista. E não é que eu recebi a confirmação que eu passei na vaga, mesmo não tendo uma experiência profissional usando aquela ferramenta. Então, uma coisa que você tem que ter em mente é que entrevista não é uma prova técnica, e sim uma prova de clareza. Quem sabe se vender realmente consegue as melhores oportunidades e consegue passar aí na maioria dos processos seletivos. E o terceiro ponto, eu vou trazer aqui uma analogia. Digamos que você está passeando em alguma rua e você vê duas lojas de roupas. A primeira tem uma vitrine maravilhosa, com produtos, até que não precisam ser produtos de marca renomada, mas eles têm uma boa organização, utilizam as cores de maneira correta, utilizam até frases de promoção, ou, por exemplo, de 500 por R$ 100, utilizam ali uma boa apresentação dessa vitrine. Uma segunda loja, que também é de roupa, já está como uma vitrine um pouco mais bagunçada. Provavelmente você vai ser atraído para a primeira loja. Quando você entra nessa primeira loja e você é bem recebido, bem tratado, né? Você recebe ali um vendedor que quer entender o que você precisa, sabe se apresentar. Tudo isso faz com que você acabe, consequentemente, comprando aquele produto. O mesmo se aplica para você e para o seu LinkedIn. Nada adianta você ser invisível. Não estou falando aqui para você virar um blogueiro do LinkedIn. Pelo contrário, é muito importante você muitas vezes interagir no LinkedIn para tornar ele ativo. Eu já fiz esse teste, inclusive. Eu já fiquei alguns meses sem nenhuma atividade no LinkedIn e o meu número de propostas se reduziu bastante. Quando eu voltei a interagir, meu número de propostas começou a subir novamente. Então é muito importante sim você interagir, comentar, curtir, às vezes até postar no seu LinkedIn, porque quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Então é muito importante você ter um LinkedIn ativo. Inclusive, na hora que os recrutadores vão filtrar pessoas, aparece no LinkedIn as pessoas que estão ativas ou não. Eles acabam filtrando, porque muitas vezes eles não vão mandar mensagens, gastar ali o número de mensagens que dá para enviar para uma pessoa que não está nem usando o aplicativo, não é mesmo? Então, tenha um LinkedIn que você consiga expor em 3 segundos quem é você, quais as principais ferramentas que você domina, quantos anos de experiência que você tem, e que seja bem organizado e que demonstre ali em 3 segundos o que você consegue solucionar para uma empresa. Isso, sem dúvida, vai fazer você conseguir atrair muito mais recrutadores. Outra coisa muito importante que eu sempre falo, não adianta só você falar que sabe tal ferramenta. É necessário muitas vezes você provar. Isso é uma coisa que é chata, eu sei. Eu mesma não tenho até hoje um portfólio tão completo. Mas é muito importante você ter um portfólio com as principais projetos que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, o engenheiro de dados. Ele cria
pipelines, ele extrai dados de APIs, ele trabalha com muitos arquivos, formatos de arquivos. Então é muito importante você ter um portfólio que demonstre todas essas habilidades. Porque muitas vezes eu, como recrutadora, depois de ler o currículo, dar uma olhada no LinkedIn das pessoas, eu tentava ver se a pessoa tinha algum repositório. Eu, inclusive, já fui questionada sobre alguns projetos do meu portfólio em entrevistas, que fez com que eu ganhasse até pontos a mais ali na entrevista. Porque é um projeto que eu já sei, que eu mesma fiz, e eu tenho ali bastante conhecimento na hora de articular e debater esse assunto. Então é muito importante você ter um portfólio com ali as principais, eu diria até uns três projetos de portfólio com as principais ferramentas que você usa no dia a dia. E é muito fácil, você pode pedir para o próprio ChatGPT criar dados falsos para você conseguir simular o que você faz no seu dia a dia. Não precisa utilizar os dados da sua própria empresa, né? É claro. Outra coisa muito importante é você demonstrar o seu entusiasmo de se juntar na empresa durante o processo seletivo. Seja algo que você pesquisou sobre a empresa, que você se assimila muito, seja ali fazer perguntas. Então, nunca saia de uma entrevista sem fazer uma pergunta. Por exemplo, na entrevista de RH, eu pergunto um pouco mais sobre a cultura da empresa, como que a empresa auxilia ali os funcionários com cursos, como que analisa ali o crescimento da carreira. Na entrevista técnica, por exemplo, eu sempre pergunto qual que é o maior desafio do momento que a equipe está sofrendo, qual o tamanho da equipe, e quais são as formas que você acredita que daria para otimizar processos? Porque assim que eu entrar, eu já consigo vir ali com uma bagagem maior. Também demonstra que eu tenho muito interesse em me juntar a essa equipe. Também faz com que eu entenda a atual situação da equipe, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que é movida por desafios. Nada adianta eu entrar numa equipe mais morna. Eu sei que, né, em 3 meses talvez eu esteja ali frustrada com a posição. Então é legal você fazer perguntas em todas as entrevistas para mostrar esse seu interesse e ganhar uns pontinhos a mais também. Então, resumindo, para você conseguir passar no processo seletivo, melhor, para você conseguir atrair muitas oportunidades e ter sucesso nesses processos seletivos, primeiro, você tem que ter um LinkedIn que realmente atraia os recrutadores. Segundo, você tem que saber se vender de uma maneira muito boa e atrativa. E terceiro, você tem que estar ativo no seu LinkedIn, porque quem não é visto não é lembrado. E eu diria, quarto, ali você tem que ter um portfólio que mostre que você realmente é bom no que você faz, além do que você fala. Então, ter ali uns 3 portfólios, uns 3 projetos que mostrem as principais ferramentas que você usa no seu dia a dia. E nunca esquecer de fazer perguntas em nenhuma entrevista. E um bônus aqui é que, além do LinkedIn, com todas essas palavras-chave que o mercado está precisando, o seu currículo precisa ter essas palavras-chave também. Porque os recrutadores utilizam um robô chamado ATS, que filtra o seu currículo procurando essas palavras-chave. E se ele não encontra, você acaba não passando. E se você quer conquistar oportunidades globais, clique no link aqui abaixo e agende uma chamada com minha equipe. Como eu disse, eu já recebi mais de 300 oportunidades para a área de dados. Hoje em dia, eu já trabalho remotamente ganhando em dólar e eu estruturei uma metodologia que já ajudou várias pessoas a conquistar a sonhada vaga na área de dados, seja em dólar, seja em grandes empresas do Brasil. Até mais!